Olá, queridos. Chegou o momento do nosso estudo. E o estudo de hoje tem por tema o último império. Qual será o último império? Será uma nação? Será um poder religioso? Será um grupo de pessoas? Será a união de algum estado junto com outro, com uma nação, com outra nação? Hoje nós vamos descobrir qual será o último império. Então, queridos, para a gente ter uma ideia sobre isso, nós temos que começar fazendo uma pergunta. Quando acabará todo o sofrimento? O último império é o império de Cristo. E é exatamente quando Cristo reinar em glória e majestade é que acabará todo o sofrimento. Quem é que já não se fez essa pergunta, né? Quando que pessoas boas vão parar de sofrer? Quando que nós vamos parar de enfrentar os problemas desta vida? Bom, queridos, eu quero dizer para vocês que há uma resposta na Bíblia. E essa resposta é que todo sofrimento acabará quando Cristo voltar. Você quer que não sofrer mais? Você quer que a sua família não passe mais por dificuldades? Você quer vencer na vida? Queridos, nós só poderemos vencer o sofrimento quando Cristo voltar aqui a esta terra e voltar para nos buscar. Para você ter uma ideia, são mais de 300 vezes que são mencionadas a volta de Jesus. Mais de 300 vezes que falando sobre a volta de Jesus, isso no Novo Testamento. Para você ter uma ideia, a cada um versículo que fala sobre a vinda de Jesus como um bebezinho, como uma criança, sobre a primeira vinda dele, tem 3 versículos que falam sobre a volta dele, a segunda vinda dele. E isto no Antigo e no Novo Testamento. Para cada uma, 3. Então, queridos, aí nós temos, como é que Jesus vai voltar? O quando, nós já vimos ontem que nem o homem, nem anjos, nem mesmo o Filho sabia, somente o Pai. Mas como que Jesus vai voltar? Vamos ver a Bíblia? Atos, capítulo 1, versículo 11. Atos, capítulo 1, versículo 11. Vamos ver o que a Bíblia diz lá. A Bíblia diz assim, Atos 1, o verso 11. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo, virá do modo como o vistes subir. Como é que Jesus subiu ao céu? Jesus subiu em espírito? Jesus subiu pela metade? Não. Até o próprio Tomé foi levado a querer tocar nas feridas de Jesus, e Jesus, inclusive, disse para ele, olha, pode tocar, você vai ver que eu realmente sou carne. Então veja bem, Jesus subiu aos céus em carne, vivo, um corpo material, de forma material. E os anjos disseram que da mesma maneira que ele subiu, ele vai descer. Aí nós temos um texto que nós já lemos algumas vezes, mas nós vamos ler mais uma vez, que é Apocalipse, capítulo 1, o versículo 7. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que diz assim, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. A Bíblia diz que todo olho vai ver quando Jesus voltar. Não vai ser um grupo aqui, ou um grupo acolá, ou somente uma região. Será todo olho o verá. Então você e eu veremos a volta de Jesus. Agora vamos a Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Abra aí a sua Bíblia. Mateus, capítulo 24, o verso 43. Mateus 24, o verso 43, nos diz assim, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Muitas pessoas, quando falam sobre a volta de Jesus como sendo como um ladrão, muitas vezes eles entendem que esta volta de Jesus é uma volta que ninguém vai ver, é uma volta que será uma volta espiritual. Nós já vemos que todo olho vai ver e já vemos inclusive que da mesma maneira que Jesus subiu, ele vai descer. Então o que a volta de Jesus tem a ver com a vinda de um ladrão? A vinda de um ladrão não é esperada. Você nunca está preparado. Por mais que você se prepare, você não está preparado para a vinda do ladrão, porque ele vem quando você menos espera. E a volta de Jesus é como a vinda de um ladrão. Não é uma vinda programada conforme você quer, mas é conforme a vontade dele. Lembre-se disso. Também temos aqui, queridos, Mateus capítulo 24, o versículo 30, que nos diz assim, Mateus 24, 30, diz assim,
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Jesus veio como uma criancinha indefesa, nasceu em uma manjedoura, cresceu em um vilarejo pobre, não teve local onde reclinar a cabeça, andou muitas vezes dormindo na casa de amigos, caminhando, andou em um barco que não era dele, usou uma cruz, morreu numa cruz que não era dele, ou seja, Jesus ele veio a primeira vez como um servo sofredor. Contudo, a Bíblia diz que quando ele voltar, ele voltará com poder e grande glória, pois ele voltará como um Salvador. Então, queridos, 4 coisas. Jesus virá de modo pessoal, assim como ele subiu, de maneira visível, todo olho verá, de surpresa, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora, e com toda a sua majestade. Mas qual é o propósito do retorno de Jesus? Para que Jesus vai voltar a esta terra de pecado? Bom, a Bíblia responde. Mateus, capítulo 16, o verso 27. Mateus 16, o verso 27, nos diz assim. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então veja bem, ele vai nos presentear conforme as nossas obras. Se foram obras de amor, para a eternidade. Se foram obras de egoísmo, infelizmente, para a morte eterna. Então veja bem, Jesus vem para nos retribuir conforme as nossas obras. Entenda uma coisa, salvação pelas obras não existe. Existe retribuição pelas obras. Não se esqueça disso. Mas também tem um outro motivo pelo qual Jesus voltará. Apocalipse, capítulo 21, o versículo 4. Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, o versículo 4. Já encontrou aí? Calma aí que eu já vou achar. Apocalipse 21, o verso 4, que diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Para que Jesus vai voltar então? Primeiro, para que você não chore mais de tristeza. Sabe aquelas lágrimas que você já derramou em sofrimento por a perda de algum ente querido, por uma situação desagradável? Bom, Jesus vai voltar para enxugar todas as lágrimas que você já derramou. O texto também diz que quando Jesus voltar, a morte já não mais existirá. Então veja bem, queridos, no céu, quando Jesus voltar, não teremos mais separação dos nossos queridos. Nós vamos continuar com eles pela eternidade. Ninguém vai morrer. Até a Bíblia mesmo diz, e este verso diz que não haverá luto. Nós não teremos lá casas de funerais, não teremos lá cemitérios, pois lá será um lugar de vida eterna. E por fim, o texto diz que não haverá mais pranto. Jesus, além de enxugar as tuas lágrimas, ele também diz que lá você não vai chorar. Então, quando Jesus voltar, ele vai voltar para acabar com todo esse sofrimento, com toda essa tristeza que nós enfrentamos. E ele diz várias vezes na sua palavra, inclusive no final do livro do Apocalipse. Ele diz assim: certamente venho sem demora. Apocalipse 22, o verso 20. Então, queridos, Jesus vem e ele vem sem demora. Pastor, por que Jesus está demorando tanto? Bom, Pedro diz que se alguns julgam a vinda de Jesus como tardia, na verdade ela está sendo tardia porque ele é longânimo, ele é paciente para que todos cheguem ao pleno arrependimento. Se Jesus não voltou ainda, pode ser por sua causa. Não porque você não está pregando o evangelho, não porque você está aí de repente não sabia disso, mas de repente porque você ainda não se entregou a ele. Jesus vem e ele vem sem demora. Queridos, nenhum poder prevalece diante de Cristo. Nem morte, nem sofrimento, nem um inimigo, nem um império. Por isso, quando Jesus voltar, ele levantará um império que não passará da sua mão. Não irá para nenhum outro povo. Ninguém o vencerá em uma batalha, porque este império será eterno. O último império, queridos, não é o Império Romano, não é o Império Americano, não é o Império Chinês, não é o Império Alemão, não é o Império Francês, nenhum desses impérios. O último império será o Império de Cristo. E esse será um império de paz,
amor e harmonia. Então, queridos, se prepare, porque Jesus está voltando. No nosso próximo tema, nós vamos falar sobre 1000 anos no céu. Será que é só 1000 anos que nós vamos viver no céu? E o que eu vou estar fazendo 1000 anos no céu? Bom, queridos, a Bíblia vai nos revelar no nosso próximo estudo. Estude aí o tema de hoje, conforme o formulário que está sendo lhe enviado, e com certeza Deus lhe dará grandes bênçãos. E aqueles que não recebem o formulário, está aqui na descrição do vídeo o formulário para você poder responder algumas perguntas mais quanto ao estudo sobre o último império. Te espero no próximo tema, no próximo vídeo. Que Deus lhe abençoe.